Agora, na Rádio e TV Câmara, painel eletrônico. Bom dia, hoje é sexta-feira, 4 de outubro de 2024. Agora são exatamente 8 horas pelo horário de Brasília. Está entrando no ar o painel eletrônico. Estamos ao vivo pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e pelo YouTube. Aqui você tem as principais notícias da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. E no último dia útil, antes do primeiro turno das eleições municipais, continuamos mobilizados para este tema. A escolha de prefeitos e vereadores, marcada para domingo, é o assunto das nossas entrevistas. Mande sugestões, comentários ou perguntas para o nosso programa. O e-mail é radio@câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 99978 9080. Nosso conteúdo também fica disponível nas redes sociais, Instagram, Facebook e agora a Rádio Câmara também está no Blue Sky, no endereço @radiocâmara.bsky.social. Eu sou Cláudio Ferreira, agora são 8 horas e 1 minuto em Brasília. Eleições Municipais 2024. Neste domingo, mais de 153 milhões de brasileiras e brasileiros irão para as urnas escolher os novos prefeitos e vereadores para 5.569 municípios. O período da eleição tem regras especiais. A Justiça Eleitoral disciplina o que pode e o que não pode ser feito, seja pelos candidatos ou pelos próprios eleitores. Para nos relembrar algumas dessas regras e esclarecer nossas dúvidas, já está em linha conosco o Alexandre Rolo, que é especialista em direito eleitoral e administrativo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Alexandre, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no painel eletrônico. Eu gostaria de começar perguntando para você o que as pessoas precisam levar no dia da eleição, em termos de documentação. Bom, é importante que leve, no mínimo, um documento oficial com foto, Cláudio. Então, a pessoa, para se identificar, precisa desse documento oficial com foto. E se não tiver à mão o documento oficial com foto, pode ser substituído por essa exigência aquele e-título, né? O nosso e-título, que é o título que a gente tem no aplicativo, baixando o aplicativo. Esse e-título que possui fotografia também serve como documento de identificação. Então, ou o e-título ou qualquer documento oficial com foto, pode ser uma carteira de identidade, pode ser uma carteira de habilitação, pode ser um passaporte, qualquer tipo de documento que seja oficial e que possua fotografia. Alexandre, essa é uma eleição mais fácil porque só se tem que escolher 2 cargos. Mesmo assim, é permitido levar aquela colinha para a pessoa não esquecer o número dos candidatos? Olha, não só é permitido, como é recomendável que o eleitor leve a sua cola. E essa cola, de preferência, que seja uma cola física, ou seja, que seja um pedaço de papel. Eu escrevo, então, o número do meu candidato a prefeito, o número do meu candidato a vereador, e eu digo isso pelo seguinte: normalmente a gente faz isso no nosso celular hoje em dia, né? A gente coloca lá as anotações no celular, mas o problema é que o eleitor não poderá entrar com o celular na cabine de votação. E, portanto, se a cola estiver no celular, ele não terá, o eleitor, no momento de votar, não terá acesso à cola, porque não terá acesso ao próprio celular. Então, a nossa recomendação e a recomendação da própria Justiça Eleitoral é, sim, levem cola, de preferência num pedacinho de papel. Isso não só é bom que se faça, como é altamente recomendável para que a gente não dependa da nossa memória na hora da votação. Você falou no celular, né? O celular hoje em dia parece mais um órgão do corpo humano, né? As pessoas não conseguem desgrudar por 1 minuto. Então não pode levar para a cabine de votação, mas é possível levar para a sessão e tem um lugar lá para deixar o celular? Ou é melhor não levar e votar sem celular? Me parece que é possível que o eleitor leve o celular até a sessão eleitoral. Deve ter algum tipo de cesto, alguma coisa assim, onde eu vou deixar o meu celular, e se não tiver nenhum tipo de cesto, eu deixo na mesa lá com os mesários. Só precisa ter o cuidado de lembrar na hora que terminar a votação, terminei de votar, pego o meu celular e vou embora.
Então, eu acho que não tem problema nenhum em levar, mas fica essa recomendação: levar na sessão eleitoral, ok, vou ter que deixar lá em algum cantinho, porque na cabine de votação será proibido o uso e levar o celular, e por uma razão muito simples. Há situações em que, infelizmente, facções criminosas têm obrigado o eleitor a filmar o seu próprio voto ou a fotografar o seu próprio voto, para que o eleitor comprove que votou realmente naquele candidato determinado pela facção criminosa. Então, para que não haja esse tipo de constrangimento ao eleitor, o eleitor não poderá entrar com o celular e assim a própria facção criminosa não vai poder cobrar isso dele. Mostra aí o celular que eu quero ver se você filmou. Olha, eu não consegui entrar porque a Justiça Eleitoral proíbe que o eleitor entre para votar na cabine de votação portando o seu celular. Alexandre, além do celular, tem sempre algum problema com material de campanha. A pessoa pode entrar com camiseta de partido, com bandeira, com adesivo. O que a pessoa pode levar para a sessão eleitoral, para dentro do local de votação? O que é permitido pela legislação eleitoral no domingo, no dia da eleição, é a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor. Então, o eleitor poderá sim votar com uma camiseta, por exemplo, um adesivo do seu candidato colado na camiseta, não tem problema nenhum, isso é uma manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor. Então pode uma camiseta, pode um adesivo colado na camiseta, eventualmente pode uma bandeira, mas pode ser que algum fiscal reclame, então eu talvez não arriscasse levar a bandeira no momento de votação. Lembrando que no dia da eleição, que é o domingo, não pode mais ter campanha eleitoral. E se não pode mais ter campanha eleitoral, teoricamente eu não posso ficar, teoricamente não, é proibido que o eleitor fique, por exemplo, na rua balançando a bandeira de candidato, porque isso vai configurar aí uma propaganda eleitoral. Então, só manifestação individual e silenciosa. Então, ir na cabine de votação, ir na sessão eleitoral com uma bandeira, me parece que o eleitor pode ter algum tipo de problema, algum fiscal poderá reclamar, e com razão, se a pessoa estiver segurando uma bandeira. Mas camiseta é vestuário, né? A vestimenta do eleitor, então camiseta ok, adesivo colado na camiseta ok, isso é manifestação individual e silenciosa. Outro fato comum nas eleições é a chamada lei seca, né? Mas eu vi que esse ano alguns estados vão implantar e outros não. Como é que está essa situação em termos de regras eleitorais? Cada estado tem autonomia? A lei seca, na verdade, ela é conhecida como lei seca, mas não se trata de lei. Não é uma lei, muito menos federal. Se fosse lei federal, teria que valer ou não valer no Brasil inteiro, né? Nós não temos a possibilidade aqui no Brasil de valer para um estado e não valer para outro estado, afinal de contas a legislação eleitoral ela é sempre federal. Então o que nós temos, na verdade, são portarias, são normas internas das secretarias de segurança pública dos estados. Então há estados que baixaram essa chamada lei seca, que não é lei, é uma portaria, e outros que não baixaram a lei seca. Tenho para mim que essa questão da lei seca já é uma coisa que ficou no passado. Eu acho que em pleno século XXI, em pleno 2024, não há mais necessidade de você ficar proibindo estabelecimentos comerciais de comercializarem qualquer tipo de produto que seja bebida alcoólica. Mas fica a recomendação ao eleitor. Domingo é dia de votação, então é altamente recomendável que o eleitor esteja sóbrio no momento da votação, até para evitar qualquer tipo de problema. O eleitor que não esteja sóbrio pode gerar algum tipo de problema, pode eventualmente danificar a urna eletrônica, e isso é crime eleitoral, ou pode até esquecer até do direito, dever de votar em razão da embriaguez. Então fica a recomendação que o eleitor se poupe no dia da eleição, no domingo, mas me parece que, minha opinião
pessoal, não há mais justificativa em a gente ter esse tipo de situação, esse tipo de lei seca proibindo a comercialização de bebidas alcoólicas no dia da eleição. Alexandre, a gente sempre fala também na questão da prisão, né? Que a partir, até antes do dia da eleição, você já tem uma situação especial em termos de quando que os eleitores podem ser presos. É verdade, isso está previsto no Código Eleitoral, é uma garantia eleitoral, e o eleitor já não pode ser preso desde terça-feira. Então, desde terça-feira dessa semana, já não é possível mais prender o eleitor, salvo em duas exceções. A prisão em flagrante, essa ainda é permitida, então se a pessoa estiver cometendo um crime e for presa em flagrante, poderá sim ser presa em flagrante, porque isso é uma exceção a essa regra da não prisão. E a segunda exceção é a condenação criminal por crime inafiançável. Então, se a pessoa tiver, hoje, por exemplo, uma condenação criminal por crime inafiançável, ela poderá ser recolhida presa sem problema nenhum, porque também é uma exceção a essa regra. Mas a regra é que desde terça-feira o eleitor realmente não pode ser preso, e isso remonta à época histórica do coronelismo. Lá no século passado, na década de 60, nós tivemos muitos problemas envolvendo o coronelismo, e os coronéis, o que faziam ao longo do Brasil, davam um jeito de mandar prender os eleitores que fossem adversários, que fossem votar no adversário. Então, o eleitor do coronel, ok, o eleitor que não fosse do coronel, o coronel dava um jeito de mandar prender aquele eleitor para justamente dificultar a eleição da oposição. Então, foi criada essa garantia eleitoral no Código Eleitoral, que é de 1965, isso perdura até hoje, e me parece que é interessante que se mantenha, nesse caso, essa proibição, porque é uma garantia eleitoral. Então, fora essas duas exceções, o eleitor realmente não pode ser preso até 48 horas após as eleições. Este é o painel eletrônico e a gente está conversando com o Alexandre Rolo. Ele é especialista em direito eleitoral e administrativo e está tirando algumas dúvidas nossas, está esclarecendo vários pontos da legislação eleitoral. Alexandre, existe voto em trânsito na eleição municipal? As pessoas que estão fora do seu domicílio eleitoral, elas podem votar no domingo? Excelente pergunta, isso está gerando bastante dúvida realmente, e a resposta é não. Nós não temos o voto em trânsito nas eleições municipais. O voto em trânsito, só para a gente lembrar, seria a possibilidade do eleitor votar fora do seu domicílio eleitoral. Então, um eleitor de São Paulo poderia votar em Fortaleza. Esse seria o voto em trânsito, mas o voto em trânsito vale apenas nas eleições gerais, eleição para presidente, governador e deputado federal, estadual e distrital. Nas eleições municipais não é possível o voto em trânsito. Então, ou o eleitor está no seu município e vai poder votar, ou se ele não estiver no seu município, ele não vai conseguir votar, porque nós não temos a possibilidade do voto em trânsito nas eleições municipais. E se o eleitor não conseguir votar porque está fora do seu município, do seu domicílio eleitoral, é uma outra coisa importante da gente deixar claro, ele precisa justificar, e essa justificativa não necessariamente precisa ocorrer no domingo, no dia da eleição. O eleitor tem até 60 dias, então o prazo para justificar o seu não voto é de 60 dias. Então, se a eleição é no começo de outubro, o eleitor terá até o começo de dezembro, quer dizer, 2 meses, 60 dias para justificar o seu não voto, e essa justificativa é apresentada, sim, perante a Justiça Eleitoral. Alexandre, a gente já falou muito do eleitor, eu queria falar agora primeiro dos partidos, né? Fiscais de partido sempre ficam ali nas sessões eleitorais, verificando, as próprias direções do partido. A lei fala alguma coisa sobre conduta desses fiscais e dos próprios partidos nesse período mais próximo das eleições? O que a lei diz, basicamente, é que o fiscal tem o direito de fiscalizar e vai poder fiscalizar, e a Justiça Eleitoral, para a Justiça Eleitoral, é interessante que haja essa fiscalização.
A importância da fiscalização é que um fiscal acaba fiscalizando o outro também. Então, acabam ajudando a Justiça Eleitoral nessa fiscalização geral. Afinal de contas, um fiscaliza o outro e, com isso, acaba dando tudo certo na imensa maioria das vezes. Então, basicamente, o que o fiscal pode fazer é estar no colégio eleitoral fiscalizando, vai olhar, vai ver se está tudo certo, vai ver se está tendo algum problema em algum lugar. Então, o fiscal vai ter um crachá de identificação, onde ele vai ser identificado, então, como fiscal. É importante que isso aconteça, precisa ter essa identificação, até para que a Justiça Eleitoral saiba que aquela pessoa é fiscal. Então, vai ter um crachá de identificação desse fiscal, e o fiscal, simplesmente portando esse crachá, vai poder fiscalizar. Não vai poder, por exemplo, ficar fazendo campanha eleitoral dentro da escola, muito menos boca de urna, né? Ficar aliciando eleitores dentro do colégio eleitoral, porque isso, inclusive, configura crime eleitoral. Então, a boca de urna é crime eleitoral. Se o fiscal estiver fazendo isso, praticando o crime de boca de urna, será conduzido certamente à delegacia de polícia. Em relação aos candidatos, né, a partir de agora, hoje, amanhã, domingo, qual é a conduta, que a lei eleitoral fala em relação à conduta de candidatos, o que eles não podem fazer, né, já não pode mais fazer comício, propaganda, né, nenhum tipo de manifestação pública em relação à eleição, é isso? Ainda podem algumas coisas, então não pode mais, porque foi o último dia na quinta-feira, né, ontem, não pode mais, o horário eleitoral gratuito acabou, não pode mais comícios, os comícios foram também até ontem, até a quinta-feira, os debates também, o último dia de debate foi ontem, a quinta-feira, então hoje já não pode mais debate, mas hoje, por exemplo, ainda pode o candidato comprar espaços em jornais. O candidato pode fazer isso, comprar um espaço e publicar sua propaganda eleitoral em jornais ou revistas. Hoje é o último dia. Hoje também é o último dia, então ainda pode impulsionar conteúdo na internet. Então, a pessoa que é candidata e que queira impulsionar, hoje é o último dia e esse impulsionamento valerá até a meia-noite. A partir da virada do dia, né, para o sábado, já esse impulsionamento será excluído pelas próprias plataformas que já estão avisadas e aparelhadas para isso. Então, o impulsionamento hoje até a meia-noite, depois já não vai circular mais, vai ser retirada de circulação essa publicidade paga na internet. No sábado ainda pode caminhada, passeata, carreata e distribuição de material gráfico, isso ainda é possível no sábado. Então ainda algum ato de campanha no sábado, né, distribuição de materialzinho, de santinho, uma caminhada, uma carreata, uma passeata ainda pode ser feita no sábado. Para no domingo, e alguma postagem na internet no sábado também pode, o eleitor ainda pode, o candidato ainda pode postar alguma coisa envolvendo pedido de voto no sábado, para no domingo já não poder mais nada. E no domingo nós temos, como eu já disse, apenas a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor. Não podem ser publicados sequer novos conteúdos eleitorais na internet. Então fica esse aviso também. A postagem de novos conteúdos eleitorais na internet no domingo configura crime eleitoral. Seria o chamado crime de boca de urna eletrônica. Você ficar pedindo voto na internet no domingo, isso não pode acontecer, isso é crime eleitoral, então fica também esse alerta. Alexandre, só para a gente terminar, eu lembro que tem sempre denúncias que é uma coisa que eu acho que não pode, eu queria que você me confirmasse, que é a questão de transportes de eleitores, né, que isso configuraria compra de votos. Ainda está valendo essa proibição? Ainda vale essa proibição, realmente pode configurar crime eleitoral e pode configurar compra de voto, transporte gratuito de eleitor. O que nós temos como possível é o transporte gratuito de eleitores pela Justiça Eleitoral e, mesmo assim, eleitores residentes em zonas rurais.
Então, para aqueles eleitores que são residentes em zonas rurais, a Justiça Eleitoral providencia em toda eleição e providenciará também nessas eleições do próximo domingo o transporte gratuito. Mas, repito, esse transporte gratuito é feito pela Justiça Eleitoral e envolve apenas os eleitores residentes em zonas rurais. O candidato, por exemplo, transportar o eleitor pode configurar crime eleitoral e pode configurar também compra de votos, o que sujeitará esse candidato que faça isso, eventualmente até a cassação do seu registro ou do seu diploma, se eleito for. Nós tivemos aqui no painel eletrônico a presença de Alexandre Rolo. Ele é especialista em direito eleitoral e administrativa e trouxe vários pontos, esclareceu várias dúvidas, relembrou a gente sobre vários pontos da lei eleitoral em relação ao que pode e que não pode ser feito por eleitores, por partidos, por candidatos, nesse período, né, que já começou essa semana algumas normas e termina no domingo de eleição. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. É sempre bom ter você aqui esclarecendo os nossos ouvintes e os nossos telespectadores. Eu que agradeço, Cláudio, foi uma satisfação, um bom dia de trabalho a todos e fico à disposição. Obrigado e boa eleição para a gente. Vamos saber agora como está o clima pré-eleitoral pelo país. A gente tem a participação de uma emissora parceira, a Rádio Câmara de Manaus. A seca no Amazonas vai alterar a logística de distribuição de urnas no estado. Saiba mais na reportagem de Danilo Boniek. Fez com que o Tribunal Regional Eleitoral antecipasse a distribuição das urnas eletrônicas, que foi feito no início do mês de agosto, quando 255 mil pessoas já sofriam as consequências da estiagem severa. 2 meses depois, a seca já afeta mais de 740 mil pessoas no estado, de acordo com a Defesa Civil do Amazonas. As urnas eletrônicas foram colocadas em caminhões e entregues nas embarcações que seguiram viagem aos 16 polos de distribuição. De acordo com técnicos do TRE, o nível muito baixo dos rios fez com que as viagens ficassem mais demoradas. Para Maués, por exemplo, que fica a 257 quilômetros de Manaus, no Baixo Amazonas, a viagem demorou 8 horas a mais do que o normal. Em locais que não foi possível chegar de barco, por conta da seca, as urnas foram enviadas em helicópteros do Exército. Outro destaque das eleições desse ano é a queda no número de candidatos para o Legislativo de Manaus. A redução foi de 42% em comparação com a eleição de 2020. Nesse ano, a capital do Amazonas terá 7 candidatos a prefeito e 829 candidatos a vereador. Essa é a menor quantidade de candidaturas a cargos proporcionais dos últimos 20 anos. Entre os concorrentes, 68% são homens e 32% são mulheres. E por conta da sua extensão territorial, o Amazonas possui 2 fusos horários diferentes. Aqui em Manaus, a votação termina às 4 horas da tarde, 5 horas no horário de Brasília. Danilo Boniek, da Rádio Câmara de Manaus, para a Rádio Câmara e emissoras parceiras. Agradecendo a participação da Rádio Câmara de Manaus na nossa cobertura das eleições. E o painel eletrônico é transmitido pela rádio, pela TV Câmara e pelo YouTube. O endereço, nesse caso, é www.câmara.leg.br/YouTube. O programa está ao vivo também na página da Rádio Câmara na internet, radio.câmara.leg.br, e na página da TV Câmara, câmara.leg.br/TV. É possível acompanhar a gente também pelas redes sociais da Rádio Câmara e da TV Câmara. Estamos no Instagram e no Facebook. E agora a Rádio Câmara também está no Blue Sky, no endereço @radiocâmara.bsky.social. Fundo de campanha duplica recursos para candidaturas, mas doações individuais diminuem. Saiba os números com o repórter Murilo Souza. As eleições municipais de 2024 no Brasil revelam um aumento nos gastos de campanha. Apenas o Fundo Especial de Financiamento de Campanha disponibiliza cerca de 5 bilhões de reais para serem distribuídos aos partidos políticos. O montante é mais do que o dobro do oferecido nas eleições de 2020, cerca de 2 bilhões de reais.
A distribuição do fundo, também conhecido como fundo eleitoral ou fundão, entre os partidos, é feita conforme critérios definidos por resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Nas eleições municipais deste ano, os partidos com mais recursos do fundo de campanha são o PL, com 887 milhões de reais, o PT, com 620 milhões e União Brasil, com 537 milhões. A distribuição dos recursos do fundo entre os candidatos é uma decisão interna das legendas, que devem respeitar apenas os limites previstos para o cargo e o tamanho do município, além da cota mínima para candidaturas de mulheres e de negros. Em municípios pequenos, por exemplo, o limite de gastos para candidaturas é de R$ 16 mil para vereador e de R$ 160 mil para prefeito. Já em São Paulo, maior metrópole do país, o limite de gastos para candidaturas a vereador pode alcançar quase R$ 5 milhões, podendo passar de 67 milhões nas candidaturas a prefeito. Esses gastos podem aumentar em caso de segundo turno. De acordo com a legislação, além do fundo, os candidatos também podem financiar suas campanhas por meio de doações de pessoas físicas, incluindo as feitas pela internet e transferências bancárias. Doações de empresas não são permitidas. Nas eleições desse ano, as doações de pessoas físicas somam R$ 251 milhões, uma redução de 56% em comparação com o volume doado em 2020, cerca de R$ 580 milhões. Os candidatos têm recebido menos também por meio de sites de financiamento coletivo. Até agora, as chamadas vaquinhas virtuais arrecadaram apenas R$ 6,5 milhões, enquanto nas eleições passadas chegaram a render quase 15 milhões. Especialista em direito político e econômico, Antônio Minhoto, afirma que a dificuldade de estímulo das pessoas físicas para doar está ligada a questões culturais e de desconfiança em relação ao uso dos recursos. Pessoas físicas, pela legislação, podem doar para candidaturas até 10% da renda declarada à Receita Federal. Agora, por que isso não tem tanta aceitação? Eu acho que existe uma questão cultural, as pessoas... Eu acho que por um lado tem esse receio de quais são as restrições legais e por outro também assim, o que vai ser feito do meu dinheiro? Será que o dinheiro vai ser aplicado na campanha ou no final das contas ele vai ser desviado? Sempre há esse tipo de raciocínio de desconfiança. Então, por conta disso, eu acho que ainda é bastante tímida a doação individual, especialmente pessoa física. Os candidatos a prefeito receberão ainda neste ano quase R$ 258 milhões via doações por Pix, modalidade que não estava disponível nas eleições passadas. A legislação eleitoral estabelece como gastos de campanha diversas despesas, incluindo a produção de material publicitário, propaganda, aluguel de locais para eventos e remuneração de serviços prestados a candidatos ou partidos. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza. Agora são 8h27 pelo horário de Brasília. Eleições Municipais 2024. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou a participação de 4 entidades como observadoras das eleições de domingo. Com a decisão, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE, a Associação Nacional de Defensores e Defensores Públicos, ANADEP, a Transparência Eleitoral Brasil e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, vão examinar todas as etapas da eleição e depois deverão elaborar um relatório. Para falar um pouco mais sobre este trabalho de observação, nós estamos recebendo aqui no painel eletrônico a diretora executiva da Transparência Eleitoral Brasil, Ana Cláudia Santano. Bom dia, Ana Cláudia. Bem-vinda aqui ao painel eletrônico. Bom dia a todas e todos. Ana Cláudia, explica para a gente então como é que vai ser feita essa observação, quais serão as prioridades, os pontos principais a serem observados por essas 4 entidades que vão acompanhar de perto as eleições de domingo. Eu acho que antes de mais nada a gente precisa explicar o que é a observação eleitoral para não confundir com fiscalização das eleições. A observação eleitoral, ela é um acompanhamento imparcial, neutro, silencioso e que não interfere em nenhum aspecto do processo eleitoral. O observador literalmente observa. E nesse exercício, nós coletamos dados de todas as etapas do processo eleitoral. Nós estamos em terreno, nós da Transparência Eleitoral Brasil, estamos em terreno desde as convenções partidárias e vamos até a diplomação dos eleitos, colhendo todas as informações possíveis para o nosso relatório. Para as eleições de 2024, nós trazemos as lições aprendidas também nas eleições de 2020,
porque somos a primeira instituição que fez observação eleitoral aqui no Brasil, e nós entendemos que as eleições municipais, elas têm uma dinâmica distinta das eleições gerais. Portanto, nosso foco são em cidades do interior do país, nós queremos ver como acontecem essas eleições em ambientes variados de todos os estados onde estaremos. Nós estaremos em 14 estados e em mais de 40 cidades. O nosso corpo de observadores está treinado para acompanhar no dia da votação a abertura dos trabalhos, portanto, as urnas eletrônicas, a questão da participação de eleitores e eleitoras, a preparação de mesários, e ao longo do dia visitará muitos centros de votação por meio de uma rota que nós elaboramos até o momento do fechamento. E nós entendemos que o fechamento do dia da votação, que é a conclusão dos trabalhos na mesa, ele é um dos mais importantes, porque justamente nós fazemos o acompanhamento da cadeia de transmissão de dados. Então vai ter uma equipe que vai se dirigir para a sessão eleitoral para averiguar todo o trabalho de conclusão dos trabalhos por parte dos mesários. Logo, um outro grupo de observadores vai acompanhar os servidores da Justiça Eleitoral para a transmissão de dados para o TSE, e haverá uma outra equipe já no TSE acompanhando o recebimento desses dados para a totalização dos votos. Portanto, a nossa ideia é fechar o dia da eleição, mas lembrando que o dia da eleição é somente uma etapa da observação eleitoral, porque nós também temos o nosso monitoramento de financiamento de campanhas e também temos esse ano o monitoramento do uso de inteligência artificial nas eleições, que é um tema bastante inovador, que é novo para todo mundo, mas a gente quer saber se esse tema vem aparecendo e de que forma ele vem aparecendo, já que também é uma novidade na legislação eleitoral por parte do TSE. Ana Cláudia, você falou na observação silenciosa, mas tem alguma parte participante? Vocês falam com o eleitor, com o mesário, com representantes dos partidos? Como é que é essa observação em termos da interação com essas pessoas todas que participam do pleito? Quando a gente fala que a observação eleitoral ela é silenciosa, porque ela justamente não pode interferir no acontecimento natural dos eventos durante as eleições, ou seja, o observador não pode corrigir o procedimento de algum mesário que eventualmente esteja equivocado, por exemplo, porque isso faz com que a nossa conclusão da não preparação suficiente daquele mesário, ela esteja enviesada, ela se comprometa. No caso da interação, essa sim existe. Então, a observação eleitoral, os observadores conversam com os eleitores, conversam com os mesários, até porque perguntam como vão os trabalhos, se os materiais para votação chegaram completos, se eles sabem dos procedimentos que eles devem tomar. Os fiscais de partido também são consultados, a gente está em interação o tempo todo. Nós já fizemos muitas entrevistas com especialistas já esse ano, nos reunimos com diversos presidentes de TRS e juízes eleitorais locais, além também de servidores dos cartórios eleitorais daquelas cidades que estão mais distantes e que não contam com toda a estrutura que nós, de uma capital, estamos mais acostumados. Então, essa interação ela é contínua. Quando a gente fala de silencioso, é que, de fato, o observador ou a observadora não pode interferir, não pode corrigir. Um outro exemplo, por exemplo, o votante está na urna eletrônica e ele não sabe votar, e ele pede ajuda. Ele pede ajuda para quem? Geralmente para os mesários. O observador, se ele está nessa sessão eleitoral, ele não pode interferir em absolutamente nada. E o mesário deve proceder da forma que ele foi treinado para lidar com aquela situação. E o observador também não pode ajudar o votante. O votante, quando ele não sabe muito bem como votar, isso se refere ao tema de educação para o voto, de informação para o voto. Então, ele também precisa anotar esses dados, ele precisa reportar na nossa plataforma, nós temos uma plataforma de coleta de dados, e aí sim ele somente observa essa situação. É nesse sentido. Mas há muita interação, viu? E olha, eu vou te falar que essa interação, muitas vezes, ela é muito fraterna. Porque, ao final, todo mundo ali quer que a coisa funcione, quer que a jornada eleitoral saia bem. Então, no fundo, estamos todos com o mesmo objetivo.
Ana, você falou que as eleições municipais elas têm uma dinâmica diferente das eleições gerais, né? E vocês também resolveram fazer essa observação, como você falou, enfocando municípios do interior. Então, eu queria saber dessas duas questões. Primeiro, que dinâmica é essa, que diferenças são essas de dinâmica? E segundo, por que esse foco em municípios menores, em sair um pouco das capitais? Bom, essa é uma pergunta muito interessante. As eleições municipais, elas alcançam temas que estão mais perto da gente. Então, a coleta de lixo, a multa de trânsito, mobilidade urbana e por aí vai. Muitas das pessoas conhecem as candidaturas pessoalmente. E em alguns contextos, isso produz mais engajamento por parte da militância. Considerando isso e essa maior aproximação entre as candidaturas, seja elas de prefeituras ou de vereança, o fato é que os eleitores eles estão mais próximos dessas candidaturas e podem tanto se engajar mais, como também cobrar mais. E a decisão pelo voto também entra bastante nesse contexto, porque a decisão para o voto ela já tem outros fatores, como, por exemplo, o asfalto na minha rua, se os serviços públicos que aquela pessoa precisa, né, no caso, se eles estão sendo prestados pelo município e por aí vai. Muitas vezes, um vereador ou uma vereadora responde a uma comunidade, a um bairro, né? Então conhece ali os moradores, então também há esse trato mais pessoal mesmo. Considerando essa dinâmica, é isso que faz um grande diferencial das eleições municipais, porque nas eleições gerais, os cargos eles já estão mais distantes dos votantes, né? Não é qualquer pessoa que conhece, por exemplo, a candidatura pessoalmente de um governo de estado, de um deputado federal, de um deputado estadual. Claro, isso pode acontecer, mas não é com tanta frequência como ocorre com as municipais. Lembrando que as eleições municipais ocorrem em todos os municípios brasileiros, inclusive aqueles menorzinhos. Então, eu estou falando de municípios de 1.000 habitantes e 2.000 habitantes, o Brasil profundo e o Brasil que mais se mobiliza nesses momentos. E quando há eleições gerais, não há tanta mobilização assim que a gente percebe nesses territórios. E há mais uma outra dinâmica mais generalizada e mais abrangente desses municípios em uma eleição maior. Então, por isso que muda bastante a dinâmica, inclusive a decisão para o voto. Por outro lado, quando a gente decidiu dar um enfoque maior para os municípios, é justamente para conhecer esse outro Brasil que nós estamos interessados. Por quê? Em uma capital, nós temos toda uma estrutura. E a gente já percebeu, né? A gente já pôde monitorar tanto em 2020 como em 2022, todo um processo eleitoral em territórios que tem toda uma estrutura, né? Que tem um TRE, que tem um cartório eleitoral totalmente estruturado, que a apuração dos votos, a transmissão de dados se dá na mesma cidade, né? Também tem isso. Em outros casos, como no Brasil mais profundo, por assim dizer, a apuração dos votos, ela se dá em outro município. Então, você precisa também acompanhar o transporte de urnas. Enfim, é uma outra logística, uma outra proposta. E a gente também precisa observar a garantia da emissão do voto. Para nós pode ser banal. Aqui da capital, por exemplo, né, nesse momento eu me encontro em São Paulo. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil. Aqui, provavelmente, eu não tenho tantas incidências sobre no que se refere à garantia do voto, como o voto secreto, o voto livre, né, o voto independente, do que talvez em outros territórios, como, por exemplo, se eu fosse para um território quilombola ou se eu fosse para uma aldeia indígena. Né? Nós estaremos em uma aldeia indígena novamente, estivemos em 2022, e o que a gente pode perceber é o seguinte, que essas garantias de voto que devem ser para todo mundo, às vezes elas precisam ser reforçadas, porque nesses territórios menores, ou até em municípios menores, eventualmente as pessoas não se sintam totalmente livres para emitir o seu voto. E isso compromete, inclusive, os preceitos da Constituição Federal e dos tratados internacionais de direitos humanos referentes aos direitos políticos, que o Brasil faz parte, lembrando. Então, essas garantias que para nós da capital aqui são bastante triviais, e que bom que são triviais, porque significa que elas estão garantidas, por outro lado, a gente só precisa ver se lá naquela outra ponta também está acontecendo a mesma coisa. Nós fazemos votos que sim, né? Mas a gente vai verificar para poder afirmar com dados.
A gente está recebendo aqui no painel eletrônico a diretora executiva da Transparência Eleitoral Brasil, Ana Cláudia Santano. Ela está falando para a gente como é que vai ser o trabalho de observação eleitoral que vai ser feito por 4 entidades da sociedade civil em vários pontos do Brasil neste domingo de eleições municipais. Ana Cláudia, você já falou que vocês tiveram essa experiência também em 2020 e 2022. Como é que foi? Eu sei, e a gente já falou no início da entrevista que vocês produzem um relatório sobre toda essa experiência, né? Que lições que vocês trazem dessas eleições anteriores em termos de o que vocês vão observar nessa eleição de 2024? Bom, as lições são variadas, né? Porque a gente também aprende muito desse lado. A experiência de ser um observador eleitoral, ela é muito interessante mesmo. Faço até um convite para a audiência, se tiver alguma oportunidade de se unir a uma missão de observação eleitoral. Se vocês escolherem a transparência, são muito bem-vindos, porque realmente muda a visão de uma pessoa no que se refere ao processo eleitoral. Nós estamos muito acostumados a pensar no processo eleitoral do ponto de vista político, na observação eleitoral é todo o contrário, a gente vai pensar como organiza essa festa da democracia. Mas voltando à sua pergunta, em 2020, que foi a nossa primeira missão de observação eleitoral, a nossa metodologia focou em capitais, nós estávamos em 5 capitais, e ali a gente pôde perceber o que dava para recomendar às instituições para aumentar, por exemplo, a confiança pública no sistema eletrônico de votação, no treinamento dos mesários, na acessibilidade das sessões eleitorais. Esse foi um ponto que eu me lembro que a gente pegou bastante, porque justamente pudemos ver que não é toda sessão eleitoral acessível para as pessoas com deficiência. Esse é um ponto que a gente precisa falar a respeito. E, por outro lado, a gente levou essas recomendações de 2020 já para 2022. A gente, na época, fez uma série de recomendações no que se refere à transparência do sistema eletrônico de votação, porque a gente percebeu que havia uma demanda social por isso, né? E isso não quer dizer que o sistema eletrônico de votação não funcione. Não é isso, não. Nós, como especialistas, nós sabemos que funciona. Porém, é uma necessidade de informação pública disso, de uma explicação pública, que, na verdade, quando há a inserção de tecnologias em processos eleitorais, isso exige um esforço maior das instituições em explicar essa tecnologia para todas e todos, porque todos têm o direito de entender o que acontece no processo eleitoral. E foi essa a principal lição que a gente levou para 2022. Como esmiuçar essa tecnologia que é tão complexa do sistema eletrônico de votação para as pessoas que eventualmente não têm uma bagagem técnica exigida, né, para poder compreender bem. Então a gente teve que trabalhar uma linguagem mais facilitada, a gente acompanhou cada etapa da preparação do voto eletrônico, né? Nós repetimos isso em 2024, porque achamos importante que essa tarefa seja feita permanentemente, né? Até um pouco antes de entrar aqui na reportagem, eu estava olhando a transmissão no YouTube e há alguns comentários, né, das pessoas ainda falando do voto impresso e tal, e eu não vou entrar nesse mérito, mas o fato é que no nosso relatório, principalmente no de 2022, há uma explicação e com dados sobre como funciona o sistema eletrônico de votação e por que ele é confiável, né? Porque é importante também que a gente tenha um canal que não seja o oficial dizendo isso, né? Nós, da sociedade civil, nós não temos nenhum compromisso com a justiça eleitoral de simplesmente referendar o que eles dizem. Não, tudo o contrário. O nosso papel é justamente defender os interesses da sociedade e trazer essa informação de forma detalhada, porém técnica e facilitada, para que todas e todos estejam tranquilos na hora de emitir o seu voto, que aquele resultado de fato traduza a vontade de todo mundo que participou dessa votação. Por outro lado, o nosso relatório também não só trouxe essa ênfase na tecnologia nas eleições, que no nosso caso, no caso brasileiro, é muito alta, mas também trouxe em aspectos mais básicos, como é o caso da participação do eleitorado, né? Nós temos o voto obrigatório no país todo, mas a gente ainda tem uma abstenção, né? Então a gente procurou ver os horários que são mais escolhidos pelos votantes para a emissão do voto. Nós também acompanhamos de perto, no primeiro turno de 2022, a lentidão na emissão do voto, que gerou filas em todo o Brasil e nos países que nós estávamos, porque estávamos em 7 países também acompanhando o voto de brasileiros em consulados e embaixadas. Então a gente também pôde ver isso.
E no segundo turno, nós também começamos a ver os bloqueios da Polícia Federal Rodoviária no começo, porque as nossas equipes estavam andando, estavam em trânsito, e elas mesmas estavam comentando que tinham sido paradas em blitz e tal, então a gente começou a olhar um pouquinho mais de perto. Só lembrando que a gente não faz afirmações sem dados. É muito, muito, muito temerário falar alguma coisa sobre a jornada eleitoral sem ter dados e fora do relatório. Portanto, a nossa metodologia é de falar com a sociedade, de falar com as instituições no nosso relatório, que sempre é emitido na terça-feira após o dia de votação. E ao longo do dia da votação, na nossa organização, nós emitimos 3 comunicados. Um às 11 horas da manhã, referente à abertura dos trabalhos e à participação do eleitorado. Outro às 2h30 da tarde, referente à participação e aspectos gerais do dia da votação, e o último comunicado às 5h15 da tarde, referente ao fechamento dos trabalhos, né? Então, nós escolhemos dessa forma, inclusive fazemos coletivas de imprensa e transmitimos ao vivo nas nossas redes sociais. Convido a todas e a todos, então, para acompanhar. E, assim, gente, relatório é por onde uma missão de observação eleitoral fala, né? Ou senão, a gente fala com a imprensa, mas a gente não tira conclusões antes sem dados. Eu acho que é isso que é a grande virtude da observação eleitoral, para ser a voz também da sociedade perante essa festa da democracia. A gente agradece a participação de Ana Cláudia Santano, diretora executiva da Transparência Eleitoral Brasil, falando do trabalho de observação eleitoral que vai ser feito pela Transparência e por outras 3 entidades nesse domingo de eleições municipais. Ana, muito obrigado pela sua participação e antecipadamente já parabenizo pelo trabalho dessas entidades da sociedade civil. Nós que agradecemos o espaço, convidando a todas e todos novamente para que em 2026 participem de alguma missão de observação eleitoral, e agradeço também à TV Câmara e à Rádio Câmara aqui pelo interesse e pelo tema. Muito obrigada. Um abraço, bom trabalho para vocês. Obrigada. O número de partidos políticos concorrendo às eleições municipais de 2024 é menor que em 2020. A repórter Laís Menezes nos conta mais sobre o papel dos partidos nessa eleição. Em 2024, o número de partidos concorrendo nas eleições municipais diminuiu, em comparação com as candidaturas de 2020, que contavam com 33 partidos disputando. Em 2024 são 29 partidos. Um dos motivos é a criação das federações partidárias, que permitem que alguns partidos se unam durante o período eleitoral e permaneçam trabalhando juntos por 4 anos. Determinadas fusões entre os partidos também estão entre os motivos que levaram à redução das legendas nas eleições de 2024. O Democratas e o PSL criaram a União Brasil, enquanto o Patriota e o PTB se fundiram no PRD. O PSC se uniu ao Podemos e o Solidariedade incorporou o PROS. Para o cientista político e assessor legislativo no Senado Federal, Murilo Medeiros, mesmo com a diminuição de partidos, a eleição ainda será personalista. Além de caro e muito fragmentado, o nosso sistema político tem como característica o personalismo excessivo na arena eleitoral, com reduzida importância dos partidos nas disputas, sobretudo para a Câmara de Vereadores. O nosso modelo político favorece e estimula a competição intrapartidária, ou seja, se você concorre com alguém do seu mesmo partido, você vai acabar falando mais de suas características pessoais do que do programa de sua legenda. Você vai acabar publicizando mais o seu número do que falando sobre os programas e os compromissos do seu partido. A redução do número de partidos também fez com que o número de candidatos diminuísse. Para prefeito, por exemplo, este ano são 15.573, enquanto em 2020 esse número passava de 18.000. Murilo Medeiros explica que, tendo em vista a redução de legendas e candidatos, a disputa eleitoral fica ainda mais competitiva, o que eleva o custo político na conquista do voto, além de desafiar aqueles candidatos que disputam as eleições pela primeira vez, já que são nomes, até então, pouco conhecidos. Apesar da polarização nacional, Murilo Medeiros explica que os partidos de centro, como União Brasil, PSD e MDB, devem dominar e sair vitoriosos nos grandes colégios eleitorais do Brasil, segundo as mais recentes pesquisas de intenção de voto. O cenário revela que o brasileiro quer ir além da disputa rasa da polarização nacional. O eleitor nutre a expectativa em apostar em futuros gestores que possam encaminhar soluções responsáveis e eficazes na condução e na solução dos problemas públicos dos municípios. Entre os partidos que contam com mais candidatos nas eleições de 2024
estão o MDB, com mais de 44 mil nomes, o PP, com quase 40 mil, o PSD, com 39 mil e o PL, com 36 mil candidatos. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes. TV e Rádio Câmara têm cobertura especial das eleições municipais. A repórter Paula Moraes mostra como vai ser. A TV Câmara, em conjunto com a TV Senado e emissoras da rede legislativa de rádio e televisão do país, estarão juntas neste domingo para a cobertura especial das eleições municipais de 2024. Ao longo do dia serão exibidos programas, entrevistas e boletins com informações sobre o processo eleitoral e o pleito de 2024 em todo o país. A diretora da TV Câmara, Dini Moraes, explica como será a cobertura. A nossa cobertura especial vai começar às 8 horas da manhã e a gente vai ter programas especiais às 8 da manhã com o Serviço para o Cidadão, à 1 hora da tarde dando balanço do dia e a partir das 5 horas da tarde com a apuração. As emissoras parceiras nas capitais, tanto de assembleias legislativas estaduais quanto as câmaras de vereadores municipais, elas vão entrar com a gente ao longo de todo o dia nos boletins e também na apuração após os resultados, quando a gente tiver essa consolidação. Dini Moraes exemplifica algumas dessas informações. A gente faz uma cobertura totalmente voltada no cidadão e tentando, junto com essa cobertura, junto com os dados eleitorais, com os resultados das urnas, mostrar conceitos de democracia, conceitos importantes para a vida das pessoas, que geralmente as pessoas não estão acostumadas, né? Por que é importante o parlamento, por que é importante os partidos políticos, por que eles são importantes, por que é importante eleger um deputado federal, um senador, um governador. Editor da Rádio Câmara e apresentador do programa Painel Eletrônico, Cláudio Ferreira detalha a cobertura da Rádio Câmara. Essas eleições municipais nos interessam porque tem deputados federais candidatos. Então a gente vai no domingo, no dia das eleições, a gente vai ter uma equipe fechando o dia, acompanhando os resultados, né, e fechando reportagens sobre como foi essa eleição em todo o país. E na segunda-feira de manhã a gente vai ter o painel eletrônico ao vivo na rádio e na TV Câmara, com vários jornalistas na bancada, especialistas, repercutindo os principais resultados. Fique ligado na TV e na Rádio Câmara para saber mais sobre o papel dos gestores municipais e, claro, para acompanhar o resultado das eleições de 2024. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes. Agora a gente sai um pouquinho do assunto eleições para dizer que a Câmara pode votar projeto que cria política nacional voltada para a população deslocada por desastres climáticos. O repórter Antônio Vital tem os detalhes dessa proposta. Dados da Organização Internacional Centro de Monitoramento de Deslocados Internos mostram que mais de 1 milhão de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas no Brasil entre 2021 e 2022 em decorrência de desastres climáticos. Do total, quase 700 mil foram deslocadas de suas residências por conta de chuvas, mais de 400 mil por enchentes e 36 mil por causa da seca. Esse cálculo, junto com as inundações que atingiram mais de 80% dos municípios gaúchos esse ano, fez com que a Câmara aprovasse regime de urgência para o projeto que institui a Política Nacional dos Deslocados Ambientais e Climáticos. Com o regime de urgência, a proposta pode ser votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. A política nacional voltada para populações afetadas por desastres climáticos prevê direitos como a moradia, saúde, educação, justiça, trabalho e assistência social. Isso inclui, por exemplo, garantia de emprego, matrículas e transferências de escolas e o acesso a casas provisórias. Apesar de aprovado de maneira simbólica, o regime de urgência foi criticado por deputados da oposição. Uma das medidas previstas na proposta é a garantia de emprego por 2 anos para as pessoas atingidas. Para o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, essa obrigação pune os empresários, mesmo os que também forem afetados pela ocorrência climática. Olha só o que o projeto tem. O empregado que comprovar residir em área atingida por evento ambiental e climático extremo e por conta disso ter sofrido impactos negativos, não poderá ser demitido pelo prazo de 2 anos. Ora, a pessoa vai ficar 2 anos sem poder ser demitido e quem vai pagar essa conta, mais uma vez, é a iniciativa privada. O governo, senhor presidente, em vez de apoiar projetos que beneficiam os empresários para manter os empregos, não. Ele quer sufocar mais ainda a classe produtiva do nosso país. Entre outras medidas, o projeto também estabelece que o governo poderá assegurar benefícios financeiros para os afetados e auxílio aos estados. Também prevê a criação de centros regionais de proteção aos deslocados, com atribuição de emitir documentos de identidade,
avaliar os danos e cadastrar os afetados. Para a autora da proposta, a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, o objetivo é prevenir e dar uma resposta imediata a episódios como as cheias que atingiram o Rio Grande do Sul no início do ano e obrigaram mais de 200 mil pessoas a deixarem suas casas. Não é, volto a dizer, uma realidade isolada do Rio Grande do Sul, é uma realidade que se impõe. Nós vamos continuar vendo, infelizmente, essas tragédias anunciadas por parte da natureza, reflexo da devastação ambiental, de uma ausência de um debate sério sobre o meio ambiente, e as pessoas que são vitimadas precisam de uma política de socorro, uma política que permeie e seja transversal. Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que institui a Política Nacional dos Deslocados Ambientais e Climáticos. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Agora são 8 horas e 55 minutos. Eleições Municipais 2024. Os prefeitos eleitos vão ter pela frente grandes desafios, e um deles diz respeito à mobilidade urbana, um assunto que ganha cada dia mais visibilidade, em especial nos grandes centros. As demandas vão desde o preço das passagens de ônibus até a melhoria no sistema de transporte público coletivo, falta de acessibilidade nas vias públicas e buracos nas ruas. Para falar desses desafios, a gente convidou o professor Joaquim José Aragão, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UNB. Bom dia, professor. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no painel eletrônico. Professor Joaquim Aragão, eu queria começar falando de transporte público, né? A gente vê grandes cidades, principalmente, né, capitais e grandes cidades do interior, às voltas ainda com problemas básicos de transporte público, né? Inclusive na definição, né, se vai investir mais em ônibus, em metrô, BRT, VLT, são vários modais, mas as pessoas que precisam do transporte público continuam tendo vários problemas. Como que os prefeitos devem se dedicar a esse tema? Bom, é uma questão complexa porque envolve diversas variáveis. Não se trata apenas de transporte, e sim se trata da vida das pessoas, da vida das famílias. A gente tem de entender de que as famílias elas têm uma logística existencial e os sistemas de mobilidade têm que compreender e atender essa logística existencial. Na medida que o transporte público seja, digamos, falho em muitos aspectos, e realmente eles estão, né? As famílias tendem a ir para um transporte individualizado, seja carro, seja até motocicleta, que é mais acessível à população. E isso piora, claro, as condições de circulação. Mas o transporte público, a gente tem de reconhecer que está numa situação bastante precária, né? Os centros maiores precisam de transporte de massa ferroviário, que são mais confiáveis do que os ônibus na rua. Mas o problema dos ônibus na rua já começa que nem as empresas, nem os órgãos públicos oferecem no ponto informações sobre os serviços. Então você fica lá adivinhando quando um ônibus, quais são as linhas, qual é o horário que o ônibus vem e quanto tempo ele leva para chegar a que destino, né? Não existe informação dos serviços. Assim, as pessoas que se acostumam a um transporte individualizado, um transporte coletivo, quer dizer, um transporte por carro ou motocicleta, eles já sabem quando vão sair de casa, eles já sabem mais ou menos por onde vão, quanto tempo leva e quando eles vão chegar. No transporte coletivo isso está muito difícil, né? Porque as empresas não dizem quando o ônibus vai, então você fica esperando, né? E vem o ônibus lotado, e de repente você também não consegue nem subir num veículo. Então, tudo começa no transporte público, principalmente por ônibus, tudo começa com a falta absoluta de informação do serviço. Quem está já no transporte individual, é difícil ele voltar, porque simplesmente não conhece os serviços.
Professor, a gente fala, obviamente, desses problemas de transporte público nas grandes cidades, mas nas médias e pequenas cidades, o problema é a falta desse serviço, né? A falta de oferta. Às vezes a pessoa não tem essa opção de transporte público. Isso também deveria ser uma preocupação dos gestores municipais? É claro que precisa ser, mas o problema é o seguinte: você tem de entender o que as famílias querem. Não é o que o empresário precisa, é o que as famílias querem. Então, eu estou orientando uma tese de doutorado até, onde esse tipo de questão vai ser analisado junto a uma comunidade de baixa renda, né, aqui numa cidade satélite. A gente quer compreender, né, qual é a logística que as famílias têm, o que eles precisam e por que realmente eles preferem o transporte individual, comprando até um carro, digamos, de quinta mão, sexta mão, né, usado, e motocicleta, né? E por que o transporte coletivo está reduzindo o número de passageiros? A gente tem de compreender, digamos, as demandas da população. Não é só a demanda de rentabilidade da empresa. A gente tem de entender a demanda da população. Isso precisa realmente um esforço de a gente imergir, né, dentro da vida das pessoas para entender como as famílias funcionam. Professor Joaquim Aragão, e aí, como consequência que o senhor falou, né, mais carros e mais motocicletas nas ruas e, portanto, mais congestionamento, mais demandas por novas vias urbanas, um investimento que às vezes é questionado pela própria população muito mais nessas vias do que nos modais de transporte público. Isso também precisa ser levado em conta pelo gestor público, nessa opção, em que se vai investir em termos de mobilidade urbana? Primeiro a gente tem de entender, tá? Antes de transporte coletivo, melhorar o transporte coletivo, melhorar as ruas, construir novas ruas, são ações. Atende a que problema? Primeiro a gente tem de entender o problema. Todo prefeito, e agora nas eleições, né, primeiro tem de entender de que a população vai viver, né? Então tem de analisar como é que vão gerar digamos, oportunidades de renda para a população. E depois entender como é que funciona essa oportunidade de renda na vida das pessoas. Temos que entender como que a vida das famílias funciona, né? Para entender quais são as necessidades de mobilidade. Aí sim a gente pode ver quais são, porque tem várias. Você pode ter serviços de micro-ônibus, você pode ter, sei lá, até o poder público alugar táxi para determinadas áreas que não tem ainda uma demanda, esses distritos mais distantes, ou pode, assim, com a permissão do Ministério da Educação, usar até o transporte escolar rural, né, para transportar, principalmente fora dos horários de entrada e saída, usar os veículos de transporte rural. As soluções existem, mas primeiro entender a solução para que problema. Temos que entender primeiro o problema da mobilidade. Eu acho que aí as prefeituras têm de entrar num diálogo e não começar a desenvolver soluções, gastar dinheiro que, de repente, não é o problema, não é a solução para o problema, porque nem o problema conhece. Então, o que eu realmente, principalmente nas cidades pequenas, os prefeitos têm de sair dos seus gabinetes e conversar para entender quais são realmente necessidades e como realmente for a melhor forma, inclusive criativa, de resolver essas necessidades de mobilidade. Agora, além das demandas pelo deslocamento em si, hoje em dia se dá muita importância, ainda bem, né, a questão ambiental, né? Então você tem uma necessidade de investimento no transporte mais saudável, mais sustentável, bicicleta, não é? Então, assim, isso também mas essa é uma demanda recente, né? Não é uma coisa com que os prefeitos se preocupavam, por exemplo, há 20 anos atrás. Isso tomou força nos últimos anos, não é? Também, o senhor acha que as prefeituras elas estão correspondendo a esses anseios da sociedade por um transporte mais
sustentável, mais saudável? Bom, a gente tem de ver caso a caso, né? Porque tem muitos municípios que até, digamos, nas suas condições fiscais orçamentárias, estão com limitações enormes para fazer qualquer tipo de investimentos, né? O orçamento discricionário, como se diz, né? Ele é muito curto, né? Porque as prefeituras estão endividadas, né? Elas já têm de gastar, por lei, né? 25% em educação, uns 15% na saúde, né? E tem outras despesas obrigatórias, tem de ver o que elas podem realmente fazer, né? Então, a solução tem de ser extremamente criativa, mas para isso precisa realmente entender. É claro que a solução que vai sair dessa compreensão tem de respeitar, os parâmetros aí do meio ambiente, ou seja, tem de ser sustentável. De repente, você usando biocombustível, né, que é menos poluente do que o diesel, né? Biodiesel, então buscar, por exemplo, combustíveis mais sustentáveis. Então, isso poderia ser, né? Mas isso vai depender realmente, porque não adianta você gastar dinheiro, né, se a solução não atende às demandas das famílias. Então, ele tem de conhecer muito bem a vida das famílias para começar a ver como é que você pode, porque a solução é uma questão também de criatividade. Você pode ter muitas soluções de baixíssimo custo, mas que sejam ideais, né? A gente tem de ter uma certa imaginação, mas para você ter imaginação, você tem de ter compromisso com a vida dos eleitores. Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o professor Joaquim José Aragão, ele é do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UNB, e falou conosco sobre os desafios da mobilidade urbana para os prefeitos que vão ser eleitos agora no domingo. Professor, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação e os seus esclarecimentos aqui no nosso programa. Agradeço a oportunidade. Um abraço, muito obrigado. Um abraço. E com essa entrevista a gente termina a edição do painel eletrônico desta sexta-feira, 4 de outubro. O programa teve a apresentação de Cláudio Ferreira, produção de Carmen Fortes e Marcos Brito, trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Marcos, Leandro Gregorini, Carlos Mendes e Gilmar Nunes, diretor de imagem Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira, diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, diretora da TV Câmara, Dini Moraes, diretor de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado, secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato, secretário de Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. O painel eletrônico está de volta na segunda-feira, ao vivo, às 8 da manhã. Eu aguardo vocês para uma edição especial, com mais gente aqui no estúdio e um balanço sobre as eleições municipais de domingo. Bom fim de semana a todos e a gente fica na torcida por uma eleição tranquila em todo o país. Você acompanhou Painel Eletrônico.